Antes da gente entrar nos seus picks, né? Porque agora até eu fiquei curioso quais Uhum. ações você tem. Eu queria que você só desse um pouquinho dessa noção para o pessoal do seu horizonte de investimento. Por que eu Tá. digo isso? Só para contextualizar. O Vilegas, ele é um cara que todo mundo conhece por ser um investidor fundamentalista, só que na carteira dele, quando ele veio aqui, ele falou que ele tem um pedaço da carteira dele onde ele faz alocações táticas de curto prazo, curto e médio prazo, e ele tem algumas ações que ele considera de longo prazo, onde ele carrega por muito tempo. Já o Motinha, ele é um cara que mexe muito mais a carteira dele dependendo do macro. Por quê? Porque ele acompanha isso, ele tem essa capacidade. Quando você se identifica assim como investidor, o que você, se alguém te perguntar, Vitão, você é o quê? É um trader, é um swing trader, é um Não. investidor de buy and hold? O que Então, você é? você tem as caixinhas, né? Uhum. Então vamos falar assim, duas grandes caixinhas que eu tenho. Tá. É a caixinha de renda fixa, barra reserva de oportunidade, Uhum. e a minha caixinha de renda variável. A minha caixinha de renda variável são ações que eu invisto com horizonte de 3 a 5 anos. Uhum. Eu compro muito pouco e eu vendo muito pouco. Tá. Eu acho que ao longo de um ano eu faço, cara, com certeza menos de 10 operações de compra ou de venda. Esse ano acho que eu fiz uma. E tem a renda variável, a renda fixa, o que tem no meio? Opções. Eu ia te perguntar disso. Opções é onde o bicho pega, é onde eu... Não é que eu seja agressivo, mas é o que eu uso para trazer, digamos assim, mais renda para minha carteira e para defender melhor defender ou atacar, né? Eu acho que assim, as opções para mim são um meio de campo. Uhum. Se por um lado a renda fixa é a zaga e as ações são o ataque, as opções são o meio de campo, entendeu? Entendi. Então assim, ao invés de, eu tô negativo com a bolsa, ao invés de você chegar e vender tudo, não, monta uma estrutura X que vai te permitir... eu tô negativo, acho que a bolsa vai cair 10% pelo motivo XYZ. Uhum. Ao invés de você chegar e vender suas ações, você consegue fazer estratégias que aquela posição que você fez vai te dar o ganho dentro dessas expectativas de 10% que você tem. Uhum. Entendeu? Então, assim, quem conhece opções ganha dinheiro com o mercado subindo, com o mercado parado e com o mercado caindo. Claro, com controle de risco, com margem, aquela coisa toda. Então, acho que essa é a essência. Então, por exemplo, Uhum. eu fiz um podcast que foi lições do mercado de baixo, né? E o que aconteceu naquela fase lá de 2010 a 2016? O mercado ou ficou parado, ou caiu, ou subiu pouco. Então, e eu acho que a gente está num momento parecido com esse, tá? Então, assim, eu faço estratégias que ou o mercado vai ficar parado ou vai cair pouco. Assim, eu não acho que o mercado vai subir. E eu uso as opções com análise fundamentalista. Entendeu? Eu tenho um feeling fundamentalista de curto prazo 30 dias, 60 dias, em relação ao ativo, e daquele feeling fundamentalista eu tomo uma estratégia. Eu posso até citar um exemplo, se quiser. Eu ia até perguntar isso, e mais do que isso, as opções que você faz, todas essas operações, elas são com ativos que você tem nessa caixinha de renda variável para longo prazo, ou são ações que você não necessariamente tem uma posição comprada Eu para uso segurar? essa caixinha de renda variável porque no final do dia, algumas estratégias você precisa de margem. Então, vai lá, vender 1000 calls de Bradesco. Ora, você precisa ter as 1000 ações. Entendi. Então, se eu já tenho ali no Mais papel, factível de fazer. é mais factível. Uhum. O fato de eu operar papéis que eu não tenho, eu posso até vender a call, o sistema permite. Mas você está operando descoberto. Entendeu? É um risco à beça, né? É um risco à beça, assim, entre aspas. Por quê? Depende também. Tudo depende, mas assim, qual o problema? Se você operar 100 calls descobertas de Itaú, se você tiver R$1 milhão, Itaú pode multiplicar por 5 em uma semana que você não vai quebrar. Agora, as pessoas fazem isso? É óbvio que não. Então, esse é o ponto. Exato. Entendeu? Se você faz uma coisa assim, ridícula, cara, isso não vai afetar seu patrimônio. Inclusive, a área de risco vai permitir você fazer isso. Agora a galera é emocionada, né? Tem R$10, tem R$1.000 de margem e opera uma coisa absurda descoberta. É aí que dá ruim. Entendi. Então, assim, pensando um pouco mais profissionalmente e sendo realista, existem opções descobertas e dá para você operar, mas no final do dia você tem que ter esse controle. É recomendável? Não. Pô, durma tranquilo. Mas eu tô só dando exemplo, né? Essa questão das 100 calls descobertas.
Uhum. Se você tem 1 milhão, bicho, o papel pode multiplicar por 10 que você não vai quebrar. Você só vai tomar um grande prejuízo, mas você não vai ser expulso do jogo. Exato. Então, aonde eu tento ser mais agressivo e mais reativo e mais emocionado é na parte de opções. Muita gente na bolsa, então, tem essa estratégia de comprar ações que gerem renda passiva, né? Isso tem Uhum. ficado muito em alta, inclusive, depois do Barsi ter divulgado bastante o estudo dele, enfim. Você pode dizer hoje que você gera renda passiva através das suas opções? Que Claro. isso é a sua estratégia de renda passiva? Ao invés de você receber dividendos das Também ações? não, mas são coisas que andam de mão dada. Uhum, Uma não exclui a outra, muito pelo contrário, você tem o rendimento da inclusive eu acho que vendo mais ou menos o material que a turma lá do Ações Garante Futuro tem publicado, eles utilizam as sim, opções sim. como renda para Uhum, além, e é a mesma coisa, só que eu faço bem, eu acho que eles já fazem há bastante tempo, mas assim, eu já faço há algum tempo. Então, o meu deck de ações, ele é extremamente chato. O meu deck de renda fixa, ele é chato. E detalhe, 100% pós-fixado. Por quê? Falando sobre essa movimentação. Eu particularmente tenho 0 problema em ter 100% em ações, desde que é o preço certo. E quando foi a última vez que isso aconteceu? No Corona Crash. Quando o mercado caiu 50%, eu saí tudo de renda fixa e fui para renda variável. Tudo, assim, uhum. tudo, 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 tudo. Por quê? Porque naquele preço, e depois que a gente já tinha mais ou menos entendido a natureza da crise, Tava muito descontado. era o momento. Assim, se é uma coisa que acontece a cada 10 anos, era o momento. E eu Uhum. fui, e eu, modéstia à parte, ganhei um bom dinheiro. Você na renda fixa, então, é praticamente como se você chamasse de uma caixa de É um oportunidade, caixa assim? de oportunidade que eu uso como margem para as operações de opções. Fora a reserva de emergência, que também tem? A Ou é reserva de tudo junto? emergência. Sim, não, é porque quando você vai operar a margem, você precisa alocar um pedaço como margem. Uhum, Então você não tem acesso imediato àquilo depois que você aloca aquilo como margem. Mas além disso, eu tenho mais um pedacinho que é o que eu uso ou por algum problema pessoal que eu tenho, mas também para caso alguma das minhas posições caminhe para o exercício, no caso de uma venda de put, eu uso esse dinheiro para cobrir entendi. o coisa. Então assim, hoje eu tenho bastante renda fixa e a gente pode explicar, eu posso explicar o porquê daqui a pouco. Uhum, Mas assim, no limite, eu não tenho, por exemplo, eu vi aqui o vídeo do Motinha, ele falou que ele carrega até o vencimento. 0, eu quero carregar 0 até o vencimento. Eu tenho uhum, 0 amor por renda fixa. entendi. Eu uso aquela renda fixa como uma reserva de oportunidade para eventualmente ir para renda variável. Uhum. Eu só preciso do momento certo. Não, ótimo. E até você no começo falou, você é um investidor de ações, então, Eu obviamente. acredito nisso, cara. Eu Uhum, acredito assim que é isso que vai. E uma das coisas que eu aprendi também é o seguinte: as pessoas procuram muito a porradinha, né? Não, aquela açãozinha que em 5 anos vai multiplicar por 1 milhão. Ok, elas existem. A Magazine Luiza, por exemplo, é um exemplo. Mas muitas ações ficaram no meio do caminho, sim. entendeu? E o cemitério dos derrotados ele é muito silencioso. Ninguém sabe quem perdeu esse dinheiro. Hum. Então, mais uma coisa que eu aprendi também é que as blue chips elas se multiplicam de valor também, E entendeu? pagam E dividendos pagam normalmente. muitos dividendos. Uhum. O maior dinheiro que eu ganhei na minha vida foi com Vale. A maior eu paguei a festa do meu casamento com Eco Rodovias, Caraca, entendeu? Eu deu aquela zica lá da greve dos caminhoneiros, caraca. aí teve uma isenção de tarifas. Uhum, E essas ações elas sofreram muito mais do que eu proporcionalmente, porque se tem isenção de tarifa, o governo tem que chegar e cobrir depois, e à medida que isso demora muito, causa muita incerteza, a empresa perde receita. Mas eu não sei se você lembra, teve até um circuit break, uhum. e dentro desse circuit break, Caraca, é verdade, eu tô lembrando dessa eu situação. lembro porque Não, você aquela participou mesmo, foi isso que é legal de eu pô, estava aqui, eu acho, na Genial. Não era Genial na época, era uhum, Brasil Plural. Aí eu fiz esse move caraca. cara, eu paguei minha festa de casamento aí eu comprei, sei lá, por R$ 5 ou R$ 4, depois foi a 12, aí eu vendi a 12, ou a 11 ou a 12, aí ainda chegou a 17 depois, se eu não me engano. Aí eu já não estava mais acompanhando o case, mas, então é isso, eu acredito assim que mesmo, pô, JBS não foi um case que eu peguei, mas assim, pô, a empresa valia 10, naqueles exemplos que eu peguei lá naquela apresentação que eu fiz, cara, Banco do Brasil valia 12, Uhum, Vale chegou a R$ 7. sim, sim, Vale, não é a empresa escondidinha do mundo, né, é um case que o mundo inteiro vê. Quem exato. acompanha o analista australiano que está lá acompanhando as ações, o analista de Londres, ele está acompanhando o Vale. Então, assim, não era uma ação escondida, mas era um negócio que estava ali R$ 7 e que foi até
15 até outro dia desse, Eu lembro. entendeu? Você inclusive fez até uma aposta, lembra, com o pessoal do research lá, que se Vale batesse quem R$100... quem quiser procurar no meu Twitter, eu tenho essa aposta. A ação devia estar uns 60. Eu É. falei, o dia que Vale bater R$100, eu pago uma cerveja pra galera. Eu paguei a cerveja num bar aqui do Itaim, tá lá no meu Twitter, quem quiser procurar. Boa. Então, assim, por exemplo, bancos, Itaú. Cara, tá negociando 7 vezes lucro, 6 vezes lucro. Será que quando o ciclo virar, ela não vai ser reprecificada? Não sei se no dobro, mas você não vai ganhar uma boa porrada, assim, porque Sim. hoje, com juros hoje, se não me engano, precisa de uns 5 anos e meio para dobrar. Ok, você não corre risco. Mas, sabe, se o ciclo for mais curto e você pegar um case ultra boring, ultra chato, como é bancos e chato aqui no bom sentido da palavra, pô, você dobra antes, você recebe dividendo, e ao longo do tempo, se o papel tá parado e nada tá acontecendo, você pode usar ele como margem para opções, por exemplo. Uhum. E, faz uma venda coberta, que seja. Entendi. Então é mais ou menos isso.